Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho. Todas as quintas-feiras vocês podem desenhar comigo aqui no canal do YouTube. Hoje o nosso tema é um olho. Então peguem aí o material, papel, lápis, borracha, uma régua e primeiro nós vamos desenhar um retângulo com 6 centímetros na horizontal e 3 centímetros na vertical. Vocês centralizam agora, marquem o centro da linha, tanto a linha horizontal quanto a vertical, e façam uma cruz. Essa será a base do nosso desenho, para que a gente possa, a partir deste elemento geométrico, fazer o olho humano. Vocês vão marcar o centro da parte superior da linha vertical, fazer a mesma coisa na parte inferior e um pequeno tracinho naquele lado direito. Inicie fazendo o arco e parem um pouquinho antes de terminar o retângulo. Da mesma forma, na parte inferior, façam um arco, parem nesse ponto que a gente fez e façam essa ponta, que é o canto do olho. Em seguida, nós vamos começar a desenhar a íris. Então, vocês vão fazer um círculo no centro do olho. Lembrando que a parte inferior nós enxergamos ela toda, mas a parte superior ela fica um pouco escondida pela pálpebra. Então, nós temos que imaginar que é um círculo inteiro, mas que a parte superior nós não vamos vê-la. Depois vocês façam esse risco acompanhando o arco, que é o formato do olho, para nós termos a pálpebra também marcada. Agora nós podemos apagar, tirar esses traços que serviram como base do desenho, né, para que a gente pudesse fazer as linhas dos olhos. Então, tira, apague tudo que nós não precisamos mais destas linhas iniciais e nós vamos começar a destacar mais esse desenho. Então, desenhe a pupila e deixe uma pequena bolinha do lado de cima da pupila, que é o reflexo. Nessa bolinha nós não vamos pintar. Nós vamos deixar o branco do papel. Em seguida, a gente pode começar a destacar mais essas linhas. Vocês podem usar, então, agora um lápis um pouco mais macio. Pode ser um 6B, um 8B, que é um lápis que o grafite é mais macio. Então, nós temos o lápis marcando mais o papel. E vamos começar a pintar com o grafite. Inicia pela pupila, pode passar várias vezes. Isso não significa que na primeira vez que a gente passar o lápis já está pronto. Nós podemos voltar muitas e muitas vezes, melhorando cada vez mais o desenho. Tá? Então, marquem mais esses traços que nós acabamos de fazer, para que fiquem mais visíveis. Né? E vamos começar a esfumaçar. Né? Vamos começar a marcar onde tem uma parte mais escura, que é essa parte superior, tá? Façam traços sempre curtinhos, não traços grandes, longos, para que a gente tenha uma qualidade no traço e no preenchimento do desenho. Essa parte em torno da íris, ela é um pouquinho mais escura, a parte superior também, porque tem a sombra da pálpebra, e o restante nós vamos puxando os traços em direção à pupila, para que fique aqueles raios que nós enxergamos nos olhos, né? Então, a gente faz isso com o lápis, com traços curtos, sempre puxando em direção à pupila, isso é, ao centro do olho. Lembra que eu falei para vocês para não pintarem esta bolinha acima da íris, porque essa é o reflexo. E agora marquem um pouco mais esses raios, né? Esses traços em direção à íris, como se fosse um sol. Marquem mais e também da parte da íris, da pupila, quero dizer, para fora, tá? Nos dois sentidos, deixando sempre o meio um pouquinho mais claro. Novamente, como eu disse, a gente vai observando onde a gente pode melhorar, onde eu posso deixar o traço um pouquinho mais escuro, sombrear mais. Como eu estou com o lápis 8B, ele é mais macio, então ele marca bastante, então tem que tomar um cuidado também. Esta parte do olho também tem um sombreamento, porque é a sombra um pouquinho mais escura, né? Porque é a sombra da pálpebra. E
E a gente vai colocando essa parte mais escura. Vamos destacar um pouquinho aqui também a pálpebra e subir perto da dobra, ela é mais escura. Conforme vai subindo, vai ficando mais claro, tá? Então eu vou deixando o lápis mais leve, não aperto, tá? Depois eu posso usar o esfuminho e eu vou espalhando esse grafite. Vou espalhar, por isso que eu não preciso colocar muito, não preciso apertar muito, porque para quem não tiver o esfuminho, eu sempre falo nas minhas aulas que vocês podem utilizar também o cotonete, que tem o mesmo efeito do esfuminho, tá? Então espalhe um pouquinho, deixe a parte superior mais clara e a parte da dobra, da pálpebra, um pouquinho mais escura. Tá? Nós vamos fazer o mesmo processo na parte de baixo. Vou destacar um pouquinho mais agora essa marca, ó. Como eu falei para vocês, a gente pode voltar, melhorar o desenho, ver os detalhes, né? Essa parte de baixo também eu posso deixar ela mais escura, próxima do olho e clareando um pouquinho. Aí novamente com o esfuminho eu venho espalhando esse grafite, sempre deixando a parte mais escura e a parte mais clara. Cuide para não apertar muito e para não misturar muito, porque nós temos que ter essa diferença de luz e de sombra para dar o volume no desenho. A parte inferior do olho também posso deixar mais destacado e fazer esse cantinho, deixando também um pouco mais de claro, que para dar um brilho neste cantinho do olho. Então é um espaço como aquele que eu deixei ali na íris, que eu não coloco o grafite, deixo o branco do papel. Nessa parte do olho também a gente sempre escurece um pouquinho, porque é a sombra da pálpebra. Então devemos deixar um pouquinho mais escuro. Na parte inferior também. Observem, lembrem que o olho ele tem um volume. Então na parte mais alta, onde pega mais luz, é onde vai estar mais claro. Na parte mais escura, que é onde eu estou passando, é a sombra. Então eu coloco mais um pouquinho de grafite. E aí nós temos o volume do olho, né? Não fica um desenho chapado, mas com o uso correto do claro e do escuro, a gente consegue dar volume aos objetos, ao corpo humano, às partes do corpo humano. E o olho é um grande exemplo, né? Que nós podemos deixar o reflexo, onde bate a luz, e as partes que são mais altas, que é onde nós temos a luz incidindo de uma forma mais forte. Agora a gente vai fazer os cílios. Observem que a gente faz como se fossem vírgulas, né? Puxando mais para o canto, saindo dessa linha mais escura. Quando a gente for chegando no centro do olho, nós deixamos os cílios mais retos, que nós estamos vendo ele de frente, e novamente do outro lado a gente vai fazendo ele levemente curvado na outra direção, né? Para o outro lado do olho. Isso a gente pode voltar várias vezes, depende do efeito que você quer nesses cílios. Você quer um cílios maior, mais marcado, mais escuro? Você quer um cílio mais ralo, mais claro, né? Então depende como você quer o efeito deste cílio. Na parte inferior, nós temos que fazer esse traçado mais fino, acompanhando todo o arco inferior do olho, né? Que é aquela parte interna, mas que é visível. E a partir dali é que a gente vai também esfumaçar um pouquinho, que é a parte mais escura. Observe que dentro do corte pega mais luz, então é mais claro. É sempre um lugar que tem um reflexo maior no olho, né? E na parte inferior a gente vai esfumaçando, deixando mais escuro. E podemos fazer os cílios daí também, né? Nessa parte inferior. Passe o esfuminho ou passe o cotonete para deixar mais suave, não deixar o grafite tão marcado, né? Passe em todo ele, deixando ele mais suave, colocando ele, deixando o esfuminho, espalhando tudo que tem de grafite, que na verdade fica no esfuminho e nos auxilia, porque vai fazendo, vai preenchendo também os espaços. Então agora essa parte inferior do olho, ela também está pronta para receber os cílios. Só que os cílios nesta parte, elas são sempre mais ralos.
Então, nós colocamos menos cílios, tá? Pode fazer um pouquinho curvadinho para cima. Colocamos menos e mais curtos do que os cílios superiores. Então, podemos deixar bem pouquinho só para marcar. E aí nós podemos ir observando o que falta nesse olho. Eu posso acrescentar, como eu disse para vocês, olha, escurecer mais alguns detalhes, destacar mais a sombra e a luz, né? Posso usar um limpa-tipo para tirar o excesso de grafite, deixar um pouco mais de luz no olho. Você também pode usar um lápis borracha ou uma lapiseira borracha para que consiga tirar um pouco mais do grafite nas áreas que recebem mais luz. Então, nós temos mais brilho no olho. E ao mesmo tempo que eu posso escurecer algumas partes para que fique com mais sombra. Isso também faz com que onde eu deixei o espaço com luz, ele fique com mais brilho, né? Ele fique mais claro. O esfuminho ou o cotonete também sempre são muito importantes para que a gente possa espalhar. No caso dessa parte interna do olho branca, para que a gente não deixe marcado, né? Para que fique suave essa transição do claro para o escuro. Então, isso dá um efeito mais bonito no olho. Passo uma borracha, um lápis borracha, para tirar o excesso de grafite, né? Deixar um pouquinho mais de luz. Tiro o que está saindo na borracha, no esfuminho, né? Tiro esse excesso e volto novamente destacando as partes mais escuras, as partes de sombra, né? Então, você vai observando e você pode ir intercalando um lápis 4B, um lápis 6B, 8B e observando aonde você quer. Eu quero um lugar com mais escuro, então use um lápis 8B, por exemplo, que vai ficar bem mais marcado o seu traço. Algum lugar eu quero um traço que não marque tanto, então você vai usar um lápis 3B, 4B, né, que não é tão macio e que nós conseguimos sim deixar a marca, mas não tão acentuada. Então voltem, observem. Nós podemos mudar o formato do olho também, um olho mais alongado, um olho mais arredondado, né? E a gente vai arrumando aos poucos, melhorando o formato do desenho, os detalhes do desenho, para que a gente possa ir melhorando a cada dia. O interessante, sim, para quem está desenhando pela primeira vez, é que repita muitas e muitas vezes o mesmo desenho. O desenho é a prática, tá? É através da prática que nós conseguimos melhorar a técnica. Não adianta ter só a técnica e a gente não praticar, tá? Pouquíssimas pessoas nascem com um dom que não precisam estudar, que não precisam praticar, né? Fazer muitas vezes os desenhos. A maioria das pessoas gostam do desenho e às vezes desanimam na primeira dificuldade. Então não é assim, porque até hoje eu tenho mais de 25 anos nessa área e até hoje eu continuo fazendo desenhos para praticar, para melhorar a técnica, para melhorar os traços. Então o desenho realmente é prática, não desanimar. É normal a gente às vezes apagar, fazer novamente e outras várias técnicas também eu ensino no meu curso de desenho, para quem tiver interesse. O link está lá na bio do Instagram do Mari Bueno Arte Sacra, que é onde vai desenvolvendo várias técnicas para você também ter criatividade, né, criar o seu desenho, e várias técnicas que vão fazer com que você consiga realmente ver onde você tem que melhorar o seu desenho. Quais são os locais que eu preciso melhorar e praticar mais. Então, o desenho é um exercício de observação, sim, mas também um exercício para que quanto mais a gente praticar, melhor vai ficar o nosso traço e a nossa técnica, o nosso desenho, tá? Obrigada a todos e quinta-feira que vem nós vamos ter um novo desenho. E depois me marquem lá no Instagram para eu ver como ficou o trabalho de vocês, tá? Quero acompanhar. Um grande abraço e até quinta-feira que vem na próxima aula.